Boa noite, aqui é o canal do YouTube História de Santa Cruz, uma revista para comemorar o quarto centenário da Fundação de Santa Cruz, 1567-1967, edição da AFASC, Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz. Há poucos dias fiz uma apresentação sobre uma outra revista chamada Polianteia, que foi publicada em 1933. Agora estarei falando sobre a revista comemorativa do quarto centenário de Santa Cruz. Temos aqui à esquerda a capa da revista. Ela foi impressa em papel couché, composta composta e impressa nas oficinas gráficas da editora Itambé. É uma publicação que saiu em 1971, em março de 1971, ou seja, pouco depois das comemorações. As comemorações foram em 67, 73, 4 anos, quer dizer, não foi tão pouco assim. Mas essa revista tem o mérito, assim também como no caso da Polianteia, né, de publicar todos os principais eventos, os acontecimentos, as festas, as comemorações, as palestras, as exposições, tudo que aconteceu durante aquele ano de 1967. Claro que não daria para publicar essa revista imediatamente, então isso foi feito um apanhado e saiu apenas em 1971. Na ocasião foram impressos cerca de 2.000 exemplares, foram distribuídos graciosamente aqui para a população de Santa Cruz, para as entidades, bibliotecas, escolas. Algumas talvez ainda tenham essa revista. Posteriormente, o professor Francisco José Antônio, que era o presidente da AFASC, a AFASC era a Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz. Aqui à direita, na parte de baixo, tem o logotipo da AFASC, que pega o símbolo da FASC e a parte representando as indústrias ali atrás. Guanabara, na época ainda era estado da Guanabara. E na parte central, aqui na parte inferior, a reprodução da medalha comemorativa. Essa medalha foi entregue às pessoas, às instituições que apoiaram, que participaram. Então essas medalhas foram cunhadas aqui pela Casa da Moeda do Brasil, num metal semelhante ao ouro, né? Chamado vermelho dourado. E ela tem o brasão heráldico de um lado e de outro lado a cruz, aquela cruz de Malta, com a informação do quarto centenário de Santa Cruz. Então, nesta nossa apresentação de hoje, né, essa quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, uma revista para comemorar o quarto centenário da Fundação de Santa Cruz, 1567-1967. A revista comemorativa do quarto centenário de Santa Cruz foi publicada e distribuída após o encerramento das comemorações em março de 1971, quer dizer, a partir de março, já que tinha como dos objetivos divulgar todos os eventos realizados no ano festivo. No decorrer dos eventos, foram publicadas 5 edições do jornal Quarto Centenário com a programação e textos sobre a história de Santa Cruz. Ou seja, a população não deixou de receber informações atualizadas, inclusive com diversos artigos publicados também nesse jornal, Jornal Quarto Centenário, que era distribuído. Esse jornal saía uma tiragem de 2.000 exemplares, saíram cinco números. E aqui o professor Francisco escreveu um breve editorial falando sobre a importância do jornal e dos festejos. Os festejos do quarto centenário de Santa Cruz estão sendo promovidos pela Associação de Filhos e Amigos de Santa Cruz. A primeira reunião realizou-se no dia 20 de janeiro de 1967, no Colégio Dom Otton Mota. Imediatamente foram organizadas as seguintes comissões: Comissão de Honra, Comissão Central, Comissão de Festejos, Comissão de Divulgação e Anais e Comissão de Relações Públicas e Comissão de Finanças. Então vejam vocês que cada comissão deveria ter a responsabilidade, né,
de cumprir uma parte, porque não ficaria no encargo de uma só pessoa. O respeito da associação pelas autoridades ficou evidenciado já na primeira reunião, quando foram convidados por unanimidade, os membros da Comissão de Honra do senhor governador do estado da Guanabara, senhor administrador regional, senhor comandante da Base Aérea de Santa Cruz, comandante do Batalhão Villagra Cabrita. A Comissão Central reúne os iniciadores do movimento pro quarto centenário, professor Francisco José Antônio, doutor Antônio Nicolau Jorge, padre Guilherme de Caminada e Antônio de Souza Sobrinho. Para a comissão de festejos foram convidados todos os presidentes de clubes, associações, repartições e estabelecimentos de ensino da localidade. Há, portanto, lugar para todos na Associação de Filhos e Amigos de Santa Cruz. Isto sem distinção de classes ou profissões, exigência única, desejo sincero de engrandecimento de Santa Cruz, através das comemorações de seu quarto centenário. Participe, prezado amigo, das comemorações de seu quarto centenário, participando da associação. Na última quinta-feira de cada mês, no Colégio Dom Otto Mota, às 20 horas, então a reunião, né? Assim estará elaborando grandemente para os festejos de sua terra. Aí tem aqui as informações do telefone. Vejam vocês que esse aqui é o editorial que saiu no jornal Quarto Centenário, ou seja, esse jornal foi publicado durante a realização dos eventos. E aqui já está conclamando, já está convidando, já está concitando todas as pessoas que quiserem, que tenham boa vontade, que participem. Então, essa comissão inicial, professor Francisco, doutor Antônio, padre Guilherme e o Antônio Souza Sobrinho, que vai dar, vamos dizer assim, vai ser o êmulo propulsor, que vai fazer as reuniões com o governador, vai procurar as autoridades, e as outras comissões elas vão trabalhar de acordo com as suas tarefas e suas responsabilidades. É claro que, no final das contas, quem realmente assume tudo é o professor Francisco. O professor Francisco, que foi o idealizador, foi o fundador e foi o primeiro presidente da Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, a FASC. Ele não vai fazer sozinho, mas ele vai estar sempre à frente. Além da publicação do jornal Quarto Centenário e da revista comemorativa, os eventos foram publicados pelos jornais que circularam no Rio de Janeiro, fazendo-se repercutir tudo o que acontecia em Santa Cruz para os eleitores residentes em outros bairros e cidades. Então, foi incrível, porque todos os jornais, todos os grandes jornais daqui do Rio, publicavam uma nota, sendo que o Globo, a presença do Globo foi mais permanente, porque o Globo toda semana publicava um pequeno artigo, uma pequena chamada, uma divulgação, uma promoção. Então, a imprensa divulga o quarto centenário. Então, como eu acabei de falar, todos esses jornais colaboravam. O professor Francisco José Antônio, idealizador, fundador e presidente da FASC, Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, foi também o editor e principal articulista da revista comemorativa do quarto centenário de Santa Cruz, como também do jornal Quarto Centenário. Então, isso aí, essa participação, é claro que ele vai contar, sim, com a colaboração de alguns historiadores, alguns pesquisadores, pessoas que vêm fazer palestras, como o próprio Alberto Lima, os comandantes da base do quartel que vão fazer palestra, então eles vão mandar esses textos e o professor Francisco vai inserir nesta revista. Então essa revista tem essa importância também porque tem alguns artigos que falam sobre a história de Santa Cruz. Ele escreveu aqui: perpetuar os festejos e as comemorações do quarto centenário de Santa Cruz, histórico bairro da Guanabara, é o propósito desta revista. Graças ao dinamismo da Associação de Filhos e Amigos de Santa Cruz, o mais longínquo subúrbio do estado pode orgulhar-se de haver comemorado condignamente a passagem de seus 400 anos. Estas páginas mostrarão ao carioca, ao santacruzense sobretudo, o desenrolar de vasto programa festivo, cultural, artístico e popular. Um ano inteiro de festividades, sem dúvida o mais extenso programa de que há memória nos 400 anos de Santa Cruz. Foi a Associação de Filhos e Amigos de Santa Cruz lançar a ideia patriótica e imediatamente
ao povo se unir a autoridades federais, autoridades estaduais, autoridades eclesiásticas, a imprensa, repartições públicas, estabelecimentos de ensino, clubes, todos porfiando em homenagear um passado intimamente ligado à história do Brasil. Muito positivo aqui. Claro que isso não aconteceu assim. Isso foi um trabalho, foi conquistando aos poucos, né? Quando ele fala que, sem dúvida, o mais extenso programa de que a memória dos 400 anos de Santa Cruz, eu não posso deixar de fazer referência aqui ao ano de 1933. Como eu já falei da Polianteia, a Polianteia registra também que foi um ano de intensas comemorações. Então, a disputa é bastante significativa. Tanto que, assim como no ano de 1967 foram construídos 3 monumentos, no ano de 33 foram construídos 2. Enfim, é uma coisa que a gente tem que avaliar direitinho. Homenagens, comissão de honra dos festejos, diretoria da FASC e principais personagens que se uniram ao professor Francisco José Antônio para as comemorações durante o ano de 1967, publicação do jornal Quarto Centenário da Revista Comemorativa. Então, para as comemorações, como foi falado lá na frente, ele formou uma comissão de honra. Essa comissão de honra, como já está dizendo, um nome é comissão de honra. Ela não vai trabalhar, ela não vai pegar na pá, na enxada, mas ela tem uma representação simbólica muito grande, porque são autoridades, são personagens. Por exemplo, o governador Negrão de Lima, ele participa aqui, como vocês podem ver nessa foto da direita, de cima, de uma reunião com os membros da comissão diretora. Está lá o padre Guilherme, doutor Antônio, professor Francisco. Essas pessoas, então, foram se reunir com o Negrão de Lima. Negrão de Lima era um governador do estado da Guanabara e deu total apoio para que esse ano, esse quarto centenário, fosse comemorado brilhantemente. E os comandantes aqui do quartel, no caso do 1º Batalhão, o coronel Wilson Gomes da Silva, e no caso da base aérea de Santa Cruz, o coronel Enéas Galvão, também vão ter participação nessa comissão de honra. Mas tem uma comissão, tem um grupo, né, uma direção, que seria, vamos dizer assim, a diretoria executiva, aqueles que vão executar. Porque, por exemplo, cheque, quem vai assinar cheque, quem vai pagar as despesas, quem vai assumir responsabilidades diretamente. Então aqui tem o professor Francisco, o professor Walter, irmão dele, o professor Oswaldo Pereira e o doutor Valdir de Oliveira. Então, também estiveram permanentemente ao lado do professor Francisco, apoiando e participando, o padre Guilherme de Caminada, que era pároco, e o doutor Antônio Nicolau Jorge, que era tio do professor Francisco, e era presidente do Grêmio Procópio Ferreira. Então, foram vários apoios. A revista comemorativa do Quarto Centenário de Santa Cruz serve como importante documento histórico, pois registra, além dos festejos ocorridos em 1967, algumas conquistas que beneficiaram a população do bairro, como, por exemplo, o lançamento da pedra fundamental do novo hospital pelo governador Negrão de Lima, né? Pelo governador Negrão de Lima. A construção de uma nova praça, Marquês do Herval. Então, aqui está o Negrão de Lima, nessa página da revista, uma página da revista, o governador Negrão de Lima, abaixado, né, naquela chamada pedra fundamental, com a colher de pedreiro, fazendo lá, simbolicamente, né, o início da construção. Veja que é importantíssimo isso, porque foi uma conquista também em função, claro, que isso já estava sendo previsto, planejado, mas aproveitando o ano do quarto centenário, então foi lançado aqui. A homenagem ao Pracinha. Então, aquele monumento do Pracinha, outro dia eu falei sobre o dia da Vitória, dia 8 de maio, fui lá no monumento. O monumento dos Pracinhas, que presta homenagem ao Pracinha Laudelino Vieira de Campos, foi inaugurado no dia 23 de setembro de 1967. Também foi uma das iniciativas do quarto centenário. Assim também como eles inauguraram, mais adiante eu falo sobre o monumento do quarto centenário e o monumento que é o Cruzeiro Monumento, que é o monumento simbólico de Santa Cruz. A revista também contribuiu
contribui com alguns artigos sobre a história de Santa Cruz, além de publicar trechos das palestras e conferências que foram realizadas durante a programação. Por exemplo, aqui tem uma página, primeira página da história de Santa Cruz, que é um texto que foi publicado na revista, falando exatamente sobre o início da primeira página da história de Santa Cruz, que se prende ao ato militar de heroísmo do valoroso capitão Cristóvão Monteiro em 1567. Então, como prêmio de sua bravura, lutando ao lado de Estácio de Sá contra os franceses invasores, recebeu vastas terras de Santa Cruz. 400 anos após, mantendo e ampliando a tradição, a terra dos jesuítas se orgulha de abrigar a mais importante base aérea do Brasil e da América do Sul, bem como o histórico Batalhão Villagrán Cabreira. Santa Cruz se orgulha de suas unidades militares, seus comandantes, seus oficiais e seus sargentos de mais humildes servidores. E também de soldados cabos, né? Aqui tem um outro, esse texto é do professor Francisco, embora ele não tenha colocado ali, mas todas as características dele. A foto do quartel na época, né? E aqui um texto do professor Francisco falando sobre as nossas ruas. Em uma das reuniões da Associação de Filhos e Amigos de Santa Cruz, iniciaram-se acesos combates sobre a conveniência de se mudarem nomes antigos de logradouros. Eu não vou ler o texto, vou apenas fazer um comentário, porque esse assunto que foi levantado em 1967, recentemente, agora no final do ano passado, surgiu também um debate, uma polêmica, em relação ao nome do Curral Falso. Então, nessa reunião que o professor Francisco está citando aqui, surgiu alguém, talvez, que tenha sugerido, por que não mudar os nomes, que esses nomes não têm mais nada a ver com a realidade de Santa Cruz, por exemplo, Vala do Sangue, Matadouro, Curral Falso. E aí o professor Francisco está dando uma opinião que é a mesma minha, que não tem nada a ver. Esses nomes têm que ser mantidos porque são nomes históricos, foram colocados em determinadas épocas históricas. Eu não acho correto, por exemplo, que fica mudando o nome de escolas por uma determinada época, por isso, por aquilo. Então, aqui o texto todo fala sobre isso, que no final prevaleceu o bom senso, ou seja, foram mantidos esses nomes. Porque se tudo que acontecer, mudar um ano, já vai mudando o nome, daqui a pouco não vai ter mais nenhuma memória de história, né? E nesse quarto centenário da fundação de Santa Cruz, também teve a sua rainha, que naquele tempo tinha as princesas, as rainhas que eram moças jovens, né, adolescentes que geralmente os colégios, os clubes faziam, por exemplo, o Grêmio Procópio Ferreira fazia muito isso, a própria Matriz chegou a fazer isso numa determinada época, quando houve aquelas quermesses. Então tinha as barracas, barraca portuguesa, barraca italiana, então escolhiam uma moça, vendiam os votos, né, e aquela que tivesse maior votação, depois contabilizava tudo, era considerada a rainha. Então, teve o desfile de modas, festival de cerveja, o fogo de conselhos dos escoteiros do mar, que é uma solenidade simbólica, onde se acende uma fogueira e os escoteiros se reúnem para cantar, contar histórias, é muito interessante isso. Visitas de alunos aos pontos históricos do bairro, isso é importante, a beça, porque os alunos, passando a ter um contato com o bairro, passando a ter informações, alguns talvez tenham guardado alguma lembrança boa. Corridas de kart, festas juninas especiais, carnaval em pleno mês de julho, apresentação de bandas famosas, grupo musical e coreográfico Viva a Gente. Olha, esse foi um espetáculo muito, muito lindo. Eu lembro ainda ali em frente ao quartel, era um grupo de fora, se eu não me engano, eu acho que gaúcho, mas eram moças e rapazes que fizeram uma apresentação muito bonita. Tinha uma música que até hoje não esqueço o estribilho. Viva a Gente, é bom você conhecer. É uma coisa muito linda, não estou lembrado mais não. Viva a Gente, campanha de doação de cobertores para as pessoas pobres, né? E muitos campeonatos de futebol. Desse lado direito tem a página que fala sobre os campeonatos. Campeonato de futebol de salão do Centenário de Santa Cruz, campeonato de futebol de salão com diversos clubes participando, tanto dos
das unidades militares, como os clubes de Santa Cruz, como por exemplo Guanabara, o Oriente, o Colonial, Cosmos, Rosita, o Santa Cruz, o Rio Branco. Aqui do outro lado tem Colégio Dom Mota, Inhoaíba, Primeiro Batalhão de Engenharia, porque eles fizeram grupos de acordo com as classificações. E desse lado, então, tem o nome da rainha, a jovem Eurezema Silva, uma estudante de 16 anos, foi a rainha, foi escolhida a rainha do carnaval, não, a rainha do quarto centenário. Além da construção do monumento em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, do Pracinha Laudelino Vieira de Campos, também em 1967 foram inaugurados o Cruzeiro Monumento no Alto do Morro do Mirante e o monumento ao quarto centenário de Santa Cruz. Então, esses monumentos, em número de 3, foram todos construídos e inaugurados exatamente por iniciativa da AFASC. A AFASC mandou fazer essas medalhas e essas medalhas foram então entregues a todas as pessoas que colaboraram, que participaram de alguma forma. O carnaval também não ficou por fora, porque no ano do 67, no quarto centenário, o João Titio, popular João Titio, fez o seu coreto todo e as alegorias, aquelas alegorias que ficavam no poste, toda ela baseada no brasão do quarto centenário de Santa Cruz. Então vejam aqui, vocês da Felipe Cardoso, esse coreto que foi idealizado pelo João Titio. E como falei, a imprensa, a grande imprensa, que por exemplo, o Jornal do Comércio, quarto centenário de Santa Cruz ensejará festejo de grande sentido turístico. É um texto de Oswaldo Miranda. Então esse texto do Oswaldo Miranda, ele está falando da festa do quarto centenário foi publicado no dia 12 de março de 67, quer dizer, no início das comemorações, porque as comemorações começaram em fevereiro, janeiro, por aí, depois do carnaval, né? E elas foram até o final do ano. Como vocês viram, esportes, todas as atividades. Então ele está falando aqui da importância desse evento também para alavancar o turismo. E tanto que depois surge no próprio Colégio Dom Mota a faculdade de turismo, o curso de turismo, que eu inclusive fui um dos coordenadores, fui também professor. Então esse curso de turismo foi uma idealização que veio sendo fomentada, né, gestada pelo professor Francisco desde o início, desde 67. E aqui vejam vocês vários jornais, o jornal Diário de Notícias, também como eu mostrei para tinha a Luta Democrática, tem também o Jornal do Comércio, o Globo. Aqui é a solenidade, essa foto da esquerda, a solenidade de abertura, o professor Francisco na parte central com as autoridades presentes, né, fazendo o discurso de abertura e diversas notinhas aqui sobre jogos de futebol, campeonatos do quarto centenário e as atividades que eram realizadas. Então vejam vocês a importância que foi dada pela imprensa. Isso foi muito bom, porque além da revista, que é objeto, né, o motivo da nossa apresentação de hoje, a imprensa deu uma contribuição muito grande. Então, o nosso objetivo foi para falar um pouquinho sobre esta revista, que foi editada, foi publicada, foi distribuída para comemorar o quarto centenário da Fundação de Santa Cruz, 1567-1967. E é um precioso documento que ajuda a compreender um pouquinho da história de Santa Cruz naquela época, porque tem várias informações relacionadas com aquele ano de 1967. Então, nós hoje falamos sobre a revista comemorativa do quarto centenário da Fundação de Santa Cruz, 1567-1967. Edição da FASC, Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz. Deixa eu voltar aqui esse monumento do quarto centenário. Eu quero chamar a atenção porque é um monumento muito importante e, infelizmente, lamentavelmente, esse é um monumento, parece que é o Patinho Feio. Ele está esquecido. Aliás, os três monumentos que foram
construídos, foram erigidos, foram inaugurados em 67, não estão bem cuidados. Esse aqui, principalmente, esse monumento fica ali em frente à paróquia, à igreja, como vocês podem ver. Eu passo lá quase todos os dias, muitas pichações naquela coluna, sujeira, já pedi várias vezes, inclusive já escrevi até cartas, eu ia até colocar aqui uma carta que foi publicada em 2010, falando já da sujeira. Recentemente o setor lá de patrimônio da prefeitura, não, de parques e jardins, esteve aqui e fez uma limpeza, foi em 2023, fez uma limpeza, ficou bonitinho, depois voltaram a pichar de novo, e lamentavelmente está lá, então fica aqui novamente nosso clamor, nosso pedido. O monumento, o Cruzeiro Monumento, está fechado, não é permitida a entrada de ninguém. Se foi um monumento criado de uma comemoração, deveria ficar aberto à visitação pública, mas essa companhia que assumiu no lugar da SEDAI não permite. Quer dizer, é uma coisa errada. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento para que esses monumentos eles sejam colocados em condições de serem visitados. Esse aqui no caso de limpeza e no caso do monumento do Cruzeiro, que também que dê acesso. E o terceiro, que eu até passei lá no dia da vitória, que é o monumento do Pracinha, também não está muito bem, porque precisa de limpeza permanente. Eu acho que o quartel, o 1º Batalhão de Engenharia de Combate, até porque é um monumento que está relacionado com a Segunda Guerra Mundial, deveria, esse é o pensamento meu, deveria assumir a responsabilidade, a corresponsabilidade pelo aquele monumento. Que já que está fazendo parte ali do quartel, da praça do quartel, por que não mandar um daqueles soldados? São tantos soldados que ficam ali, por que não mandar durante a semana, uma semana, final de semana, por exemplo, que é um dia mais tranquilo, escalar uns 8 soldados para manter aquele monumento limpo. Então, se alguém estiver assistindo aqui, fica isso. Vamos fazer essa campanha, porque esses 3 monumentos que foram construídos no quarto centenário de Santa Cruz precisam ter visibilidade e precisam ser conhecidos melhor pela população. Então fica aqui esse meu pedido, né? Essa minha campanha. E voltando a falar que hoje o objetivo foi falar sobre a revista do quarto centenário, essa revista comemorativa do quarto centenário de Santa Cruz. Então hoje, nesta quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, o canal do YouTube da História de Santa Cruz apresentando sobre essa revista comemorativa do quarto centenário. Um abraço a todos, um bom final de semana que já está se aproximando aí e até uma próxima oportunidade.